Boa tarde, grupo abençoado. Hoje é dia 16 de julho de 2021. Estamos aqui juntos mais um dia para a gente crescer no conhecimento da palavra do Senhor, para estreitar o nosso laço de intimidade com Jesus e através disso a gente poder vencer essas dificuldades que aparecem a cada dia nas nossas vidas. Amém? Hoje nós vamos fazer um estudo um tanto quanto polêmico, mas existe uma pergunta que as pessoas costumam fazer e nós vamos ver o que a Bíblia diz acerca dela hoje. Quais são as respostas da Bíblia, né? Você acredita que existam orações que Deus rejeite? Existem orações que sejam recusadas por Deus? Existem pessoas que, se orarem para Deus, não serão ouvidas? Vamos ver o que a Bíblia diz acerca disso. Amém? Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar. Amém? Senhor, muito obrigado por este dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelos livramentos. Se nós estamos aqui com vida, te ouvindo, estudando a Tua palavra, é porque é um presente do Senhor para as nossas vidas e nós te agradecemos. Obrigado por cada ouvinte, cada pessoa que tem sido alcançada com essa palavra, que o Teu Espírito Santo venha trazer mudança, transformação, cura, libertação e salvação para cada um deles, em nome de Jesus. Que a Tua palavra frutifique na vida de cada um dos nossos ouvintes, Pai. Obrigado, Jesus, por cada pessoa. Te apresentamos nessa tarde, Jesus, a nossa lista de pedidos de oração. Cada uma daquelas situações ali, o Senhor tem total poder para transformar a situação dessas pessoas. Vem trazer cura para aqueles que lutam contra uma enfermidade. Cura, meu Deus, nessa tarde, aqueles que lutam contra o câncer, Covid, chikungunya, dengue, não importa a doença, Tu és poderoso para curar, Jesus. Em especial, te apresento a vida da Elisete Rodrigues. Nós oramos a Deus para que haja a completa restauração do seu sistema respiratório. Em nome de Jesus, que ela receba alta também do hospital. Que o Senhor venha curá-la por completo. Nós repreendemos agora toda sequela, todo sintoma negativo da Covid-19 na vida da Elisete. Também te apresentamos a vida da Suelen e pedimos em nome de Jesus, Pai, que ela também seja curada da Covid-19. Sistema imunológico, nós ordenamos agora que trabalhe 100% combatendo essa enfermidade em nome de Jesus. Que de uma maneira sobrenatural pessoas tenham agora o sistema imunológico sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus e sejam fortalecidas agora, em nome de Jesus. Amém. Também oramos a Deus pela vida do Otávio, pedindo a restauração plena dos seus movimentos, principalmente a Deus que ele possa abrir os olhos por completo, Senhor, em nome de Jesus. Completa a Tua obra na vida do Otávio. Te apresentamos também a vida do Victor, que o Senhor esteja visitando ele agora nessa UTI, curando ele da pressão arterial que está desorganizada, Pai. Te apresento, Senhor, também pessoas que sofrem com depressão. Visita elas agora e traz a Tua cura. E nessa tarde, Deus, eu oro em específico por pessoas que estão sofrendo agora de enxaquecas, com dor de cabeça. Em nome de Jesus, você que está sentindo dor de cabeça nesse momento da oração, ela está te incomodando o dia todo. E isso é recorrente. Em nome de Jesus, toda dor de cabeça cesse agora. Em nome de Jesus, dor de cabeça saia. E que você seja curado, que você seja curada. Em nome de Jesus. Eu oro também, Jesus, pela vida do Laurindo. Nós repreendemos, ó Deus, todo o inchaço que tem tentado aparecer novamente na sua cabeça. Nós declaramos cura sobre a vida do Laurindo. Nós repreendemos agora, Deus, o avanço desse inchaço. Que ele desapareça agora e não volte mais. Que não seja preciso nenhum recurso, nenhuma cirurgia, nenhum remédio, nenhum tratamento. Em nome de Jesus, nós ordenamos agora, cérebro desinche. Em nome de Jesus. E que a saúde do Laurindo permaneça intacta. Também te agradecemos, Deus, pela saúde do pai do Tiago, que saiu do estado grave. Mas nós oramos, Senhor, completa a Tua cura e restaura ele por completo, em nome de Jesus. Também te pedimos, ó Deus, nessa tarde,
Fala conosco através da Tua palavra. Nos ensina, Jesus. É o que nós te clamamos em Teu nome. Amém. Aí vem a pergunta de hoje. Existem orações que serão rejeitadas por Deus? Existem pessoas que irão orar a Deus e Deus irá rejeitar a oração dessas pessoas? O que você acha? Já se perguntou acerca disso? Essa é uma das perguntas que eu vejo muita polêmica, né? E existem dois tipos de respostas que são dadas nesse assunto. Respostas de pessoas que conhecem a Bíblia e respostas de pessoas que preferem massagear o ego. Eu creio que nós estamos do lado das pessoas que querem estudar a Bíblia, amém? E para começar, a gente vai lá em Provérbios 28, verso 9. E ali tem uma palavra muito dura do Senhor que diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Em outras versões, abomináveis, né? Então nós estamos vendo aqui agora o homem mais sábio do mundo, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ensinando que pessoas que se recusam a ouvir a lei de Deus terão as suas orações rejeitadas pelo próprio Deus. Para explicar isso melhor, o que é alguém que recusa ouvir a lei? É alguém que não aceita o Evangelho de Jesus. É alguém que não aceita a palavra de Deus por completo. É aquele tipo de pessoa que a Bíblia dele é a Bíblia salada de frutas. Ele pega somente a fruta que convém ali, quando ele vai se alimentar da palavra de Deus. Ele só quer saber do morango. Ele ignora o mamão, ele ignora a maçã, ele ignora a laranja. Então esse tipo de pessoa é a pessoa que recusa ouvir a lei de Deus. Pessoas que são seletivas no que vão estudar da Bíblia. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque segundo a palavra de Deus, quando nós recusamos obedecer à vontade de Deus, as nossas orações que são feitas são detestáveis na presença de Deus. Para você entender melhor o exemplo disso aqui, eu vou buscar um exemplo lá de Jeremias, capítulo 11, versos 10 a 14, diz assim: Deus dizendo: eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras, e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor: trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Você tem tantos deuses quanto são as suas cidades, ó Judá. E os altares que você construiu para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal, são tantos quanto são as ruas de Jerusalém. E você, Jeremias, não ore em favor deste povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. Amém? Olha o que Deus está falando aqui ao seu povo, povo de Israel. Que eles haviam deixado a aliança com Deus e voltado aos pecados dos seus antepassados. E quando eles voltam aos pecados dos antepassados, eles se recusaram a dar ouvidos à palavra de Deus. Infelizmente eu digo isso. Existem muitas pessoas que, por um tempo, elas andam segundo a palavra de Deus, seguem os seus preceitos, encontram alegria, encontram bênçãos, encontram tranquilidade, mas acabam voltando aos costumes antigos, aos pecados dos antepassados. A síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vivi assim e vou morrer assim, né? E isso é muito perigoso. Porque quando nós fazemos isso, quando nós voltamos à velha vida, quando nós voltamos aos velhos costumes da tradição que nós vivíamos antes, e passamos então assim a recusar a palavra de Deus, nós estamos fazendo assim com que as nossas orações, as nossas preces deixem de ser ouvidas por Deus. E até mesmo se alguém tentar interceder, vai ser em vão. Jeremias a todo momento tentava interceder pelo povo de Israel e Deus ia sempre
de uma maneira dura e respondia: não ore em favor desse povo. Eles estão fazendo isso porque querem. Então a desgraça se abaterá sobre eles. E quando eles clamarem, eu não ouvirei. Israel não era muito diferente de hoje, do nosso povo. Pelo menos uma parte do povo. Tinham muitos deuses, muitas divindades, e aquilo acabava seduzindo os hebreus. Eles achavam interessante, até porque muitas dessas religiões não tinham o mesmo peso, a mesma exigência que a palavra de Deus tinha para um cidadão judeu. Então, Deus por Deus, vamos para um Deus que não exija tantas coisas, né? E a palavra de Deus mostra que eles voltavam para o culto dos antepassados e passavam a seguir outros deuses. E Deus diz que quando eles estão seguindo outros deuses, ainda que clamem por ajuda, Deus não ouviria. Então, se você rejeita ouvir a palavra de Deus, ou seja, você não acredita em toda a palavra de Deus, quando você estiver orando, suas orações serão abomináveis diante de Deus. Quando você tenta conciliar a fé em Jesus com a fé em outras divindades, com a fé em outras religiões, o termo é esse, religiões. Quando você tenta conciliar a fé em Deus com a fé em outros deuses, você também não terá resposta para suas orações quando você clamar a Deus. E quem está dizendo isso é o próprio Deus. Então a pessoa fala assim: Eduardo, eu gosto de feitiçaria, mas eu também gosto de Deus. Bom, a feitiçaria anula tudo aquilo que você está fazendo para Deus. Eduardo, mas eu gosto muito das religiões orientais, o budismo, né? Eu gosto do hinduísmo, esses preceitos, essas filosofias. Eu posso fazer isso e também orar a Deus? Pode fazer isso e orar a Deus, mas não terá resposta de Deus. Nós não podemos flertar com as trevas. E não pense você que as trevas se apresentam sempre como algo ruim ou feio. Não. Muitas vezes elas vão se apresentar de uma maneira bem bonita. Sabe, aquela questão: mas eu gosto de... Eu tenho meu jardim oriental onde eu acendo meu incenso e vou meditar ali, né? E aí, verso 12 diz assim: Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Cuidado com o que você está ofertando a outras divindades. Pode ser que no momento da dificuldade você precise de Deus e Deus não vai te ajudar. E não adiantará você pedir ao Eduardo, ao Carlos, a Sandra, a Dalva, a Sueli, a Marta, a Maria, a Márcia, porque Deus não irá ouvir. Deus é mau? Não. Deus estabeleceu regras que precisam ser cumpridas. E nas suas regras, quando alguém está servindo a outros deuses, quando alguém não está 100% com ele, e resolve clamar a ele, ele não vai atender. Se você segue outros deuses, mas segue também a Jesus, cuidado. A sua oração não está sendo ouvida. Pelo menos não da maneira que deveria. E não adianta, quando tiver um problema, pedir para alguém orar e interceder por você. Claro, Deus tem misericórdia e muitas vezes Ele resolve isso. Mas com Israel, antigamente, Ele não atendeu. Pelo menos não de primeira. João capítulo 9, verso 31 diz assim: Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Então, como é que a gente faz para ter o ouvido de Deus, para ser ouvido por Deus, né? Você precisa
temer a Deus e praticar a sua vontade. Então é muito importante que nós andemos na presença do Senhor. Mas aí a pessoa pode dizer assim: ah, Eduardo, então quer dizer que quando eu estou em pecado e precisando ser salvo, Deus não vai me ouvir? Não, são coisas distintas. Todos esses textos que nós estamos trazendo aqui são a respeito de petições feitas diante de Deus por pessoas que não estão com a vida no altar. Por exemplo, sei lá, eu estou com dor de cabeça. Eu queria que Deus curasse minha dor de cabeça. Mas eu sirvo outros deuses. Eu vivo num pecado. Então estou pedindo uma coisa para benefício próprio. Deus não vai me atender. Agora, se eu estiver num momento de desespero, eu reconheço meus pecados, eu estou arrependido, eu digo: Senhor, eu vou e oro: Senhor, perdoa os meus pecados. Essa oração Ele ouve. Porque é a oração que está trazendo você diretamente para Ele, para a luz. Mas os nossos pedidos, quando nós estamos errados, é isso que a Bíblia está dizendo. Provérbios 15, 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Então é por isso que nós temos que ter uma vida alinhada com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Porque o Senhor ouve a oração daqueles que são justos. E aqui quando ele diz justos, não quer dizer que eu e você sejamos perfeitos, não erramos, ou corretíssimos, não. Justos porque somos justificados pelo sacrifício de Jesus. Foi o sacrifício lá na cruz que justificou eu e você. É Ele que nos torna justos diante de Deus. É Ele quem faz com que as nossas orações sejam ouvidas diante de Deus. Mas para isso, precisamos fugir da aparência do mal. Não tente andar com Jesus e outros deuses, outras entidades. Jesus não compartilha a sua glória. Não adianta você acender um incenso, oferecer uma oferta para um orixá, para uma entidade, ou para um deus grego, ou para um deus hindu, ou para um deus sei lá de onde, e depois querer abrir a boca para pedir a Deus, o Deus Pai, o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, para te responder algo. Israel cometeu esse erro no passado, e muitas outras nações cometeram isso, e existem pessoas na nossa era que continuam cometendo este mesmo engano. Eu sei que é uma palavra dura, mas é uma palavra que é para te trazer esperança. Por que traz esperança? Porque Deus ouve aquele homem que teme e pratica a vontade dele. Deus ouve a oração do justo. Deus ouve as pessoas que amam a sua lei, ou seja, que amam o seu evangelho. Ele ama ouvir essas orações. E Deus quer elevar você a novos níveis de relacionamento com Ele. Quem sabe até hoje, quem sabe você está nos ouvindo há muito tempo e ainda está coxando os seus pensamentos entre servir a Deus e a antiga tradição dos seus antepassados. Então, você fica nessa dúvida. Será que eu estou indo bem? Será que eu estou indo mal? Será que a minha oração está chegando a Deus? Hoje tem a resposta de Deus acerca disso. Deus quer uma exclusividade do seu coração, da sua mente, da sua razão. Ele quer que você confie nele por inteiro, por completo. Não apenas parcial. Então, venha para Deus. Venha por completo. Não se misture com o pecado dos teus antepassados. Não siga outros deuses. Porque Deus não irá ouvir a tua oração. Não compactue. Às vezes as pessoas perguntam para mim: e se um feiticeiro vier orar, Eduardo? Deus não vai atender aquela oração. Vai ser tempo perdido. E se ele for um feiticeiro de fato, nem mesmo no céu ele entrará, porque a Bíblia diz que ficarão de fora os feiticeiros. Eu estou citando esse exemplo.
Mas poderiam ser outras coisas. E que coisas são essas? Aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus não gosta. Quem pratica as coisas que Deus não gosta, corre esse risco. Mas Deus não quer isso para mim e para você, pelo contrário. Ele quer que a gente tenha uma comunhão plena com Ele. Ele quer que eu e você, ao dobrarmos o joelho e orarmos para Ele, obtenhamos a nossa resposta de Deus. É por isso que Ele tem ouvido os nossos clamores aqui, ao longo desses 15 meses. E continuará ouvindo. E eu tenho certeza que a partir de hoje, muito mais pessoas terão a certeza da resposta de suas orações. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando a muitos corações aqui nessa tarde. Então deixe Deus falar contigo. Confie nele. Pule de cabeça. Porque você vai cair nos braços do Senhor. Amém? Que Deus possa falar ao teu coração. Que essa palavra venha trazer entendimento ao teu espírito. Que você possa encontrar graça aos olhos de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.